Evangelho de João, capítulo 4, é a nossa reflexão dessa noite. No caminho teve que passar por Samaria, chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço, por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água. E Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de água para beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos. Você é judeu e eu sou mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que me pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem me está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó, seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu: quem bebe desta água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede, nem precisarei vir aqui para tirar água. Vá buscar o seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois teve 5 maridos e não é casada com o homem com quem vive agora. Certamente você disse a verdade. É interessante quando nós refletimos nesse texto. E eu tenho certeza que a maioria aqui já ouviu talvez uma infinidade de palavras e reflexões sobre esse texto. E talvez hoje eu venha apenas reforçar e confirmar algumas coisas que você ouviu, para que isso fique claro no seu coração. Ou talvez Deus queira mostrar para você numa perspectiva diferente esse momento que o próprio Deus faz questão de deixar registrado nas Escrituras Sagradas. Mas eu quero fazer o inverso, eu quero ir do final da história para o começo. E se nós fôssemos continuar lendo o texto, você vai ver que Jesus tem uma conversa particular, ou melhor, sobre as particularidades daquela mulher. Daqui a pouco eles têm uma conversa sobre religiosidade, que ela fala: olha, eu vejo que o senhor é profeta, então quero saber, uma dúvida que sempre tivemos: aonde é a melhor igreja? É a igreja evangélica do Monte Ebal ou a igreja evangélica do Monte Gerizim? Né? Porque os samaritanos falam que é um lugar, os judeus falam que é outro. Jesus vem e fala assim: olha, não é nenhuma nem outra, porque não é esse tipo de igreja que Deus procura. E aí aquilo que nós falamos no início, Deus procura, e que bom que Deus procura adoradores que adorem em espírito e em verdade. Essa é a igreja que Deus procura, a igreja dos verdadeiros adoradores. E então eles continuam a conversa. Aquela mulher é impactada pela palavra de Jesus, que com certeza é muito mais do que está escrito aqui. E ela então vai ao seu povoado, e é interessante que as pessoas, por causa da palavra daquela mulher, você vai entender que isso foi um milagre. Aquele povo ouvir aquela mulher, eles vêm ao encontro de Jesus, e depois que eles têm um encontro com Jesus, então eles falam: não é nem mais pelo que a mulher disse, mas é porque nós vemos que realmente tu és o Filho de Deus. Mas eu quero dizer para você, qual é o maior propósito de nós estarmos aqui como igreja?
É adorar a Deus. Amém? Como a gente adora a Deus? O que a Bíblia nos incentiva nesse sentido? Pode dizer. É quando a nossa vida, ela é um canal por onde Deus possa abençoar outra pessoa. Isso é o Evangelho. O que é Evangelho? É uma boa notícia para quem está precisando dela. Então, viver o Evangelho é ser um canal por onde realmente Deus possa manifestar a sua salvação, o seu amor e a sua graça através da nossa vida. Como é que nós adoramos a Deus? Vivendo o Evangelho. Como que se vive o Evangelho? Sendo um canal da graça de Deus. Vivendo as coisas de Deus de uma maneira tão maravilhosa que leva as pessoas a buscar esse Deus. E é incrível que esse texto mostra que a mulher menos provável de viver o Evangelho foi aquela que impactou uma cidade por causa do Evangelho. E o que leva alguém que realmente talvez viva um contexto bem distante disso, a se tornar, a se converter e se tornar uma grande propagadora desse Evangelho? É porque alguma coisa na vida de Jesus, na maneira de Jesus, no momento com Jesus, transformou não só o coração, não mexeu apenas emocionalmente, mas fez aquela mulher mudar de ideia em relação, em primeiro lugar, aos judeus, que eles eram inimigos. Em relação à figura masculina, porque aquela mulher já tinha passado por 5 maridos, então ela sabia muito bem o que ela tinha enfrentado. E em relação ao lugar da verdadeira adoração. E eu quero aqui rapidamente fazer você refletir junto comigo em algumas posturas que nós tomamos, que mais afastam as pessoas do Evangelho e de se converterem ao Evangelho do que aproximam. Então a primeira coisa que eu vejo que Jesus rompeu foi com os rótulos. Nós vivemos em uma sociedade que rotula as pessoas. Às vezes a gente rotula, tá gordo, né? Aquele negão, né? Ou então, dependendo de onde mora, favelada. Eu acho que eu contei aqui, eu descobri uma situação que eu achei aquilo incrível. Em Florianópolis tem uma situação que quando alguém vai procurar emprego, ele não pode dizer que ele é de um tal bairro lá, porque se ele falar que é daquele bairro, ele não arruma emprego. E eu descobri pessoas que emprestam o seu endereço para essas pessoas poderem então dizer que moram em outro lugar, porque moram na favela. E aí são rotulados, não, ali é favelado. E favela só tem o quê? Só tem o quê? Bandido, rótulo. Irmão, está cheio de Assembleia de Deus na favela, então tem algum problema aí. É rótulo que a gente põe, só porque o cara de repente um dia conseguiu dormir um pouco mais. É vadio, não acredito que você fica dormindo até não sei que hora. Nós rotulamos as pessoas. Eu vou dizer uma coisa: crente tem uma mania de rotular os outros, né? De repente um irmão tropeçou, um amigo do trabalho tropeçou, falou um palavrão, olha lá, está endemoniado, né? Treva, tribulação, e a gente vai rotulando. Aquela mulher, ela era com certeza uma mulher rotulada demais, uma mulher que vivia um contexto moral muito aquém daquilo que a sociedade samaritana gostaria. Com certeza, aquela mulher lá, não, aquilo ali é a mulher da vida, aquilo ali é a mulher que pega marido dos outros, aquilo ali é a mulher sem vergonha, vagabunda, não sei o quê, e vamos rotulando. E talvez aquela mulher, ela vivia com as marcas dos rótulos na sua vida. Porque tem muitas pessoas que elas não têm estrutura emocional para romper com isso, e elas vão absorvendo tudo que vai rotulando. E isso vai trazendo um peso, vai trazendo uma frustração, uma angústia gigante na vida das pessoas. Agora é
interessante que Jesus, ele chega para aquela mulher e ele não se apresenta, ele não se coloca como se estivesse rotulando, ele não se coloca numa posição superior, porque quando a gente rotula, a gente se acha melhor. Quando a gente rotula alguém, é porque a gente se acha que é superior àquela pessoa. Se eu falo assim, pô, fulano é vadio, hein? Em outras palavras, estou dizendo aqui, pô, eu sou trabalhador. Se eu falo assim, o fulano é marginal, é bandido, eu estou rotulando o quê? Que não, eu sou perfeito, eu sou santo. Quando a gente olha para Jesus, a gente vê que a gente está longe do que é realmente olhar para as pessoas como Deus olha. Jesus não rotulou aquela mulher, porque quando a gente rotula, a gente já cria um bloqueio. E às vezes é uma pessoa que vai te passar experiências fantásticas na sua vida. Então quando você rotula alguém, você está se colocando numa posição de superioridade e de separação. Aquela pessoa não serve para estar comigo. Não quero nem andar com ela. Agora, nós não falamos que Deus procura? Jesus sabia ou não que aquela mulher ia chegar ali? Sim ou não? Sabia. Jesus procurou estar naquele lugar, porque ele sabia que ali ia ter uma mulher que verdadeiramente iria adorar a Deus. E agora, esse texto quebra um segundo problema que impede-nos de realmente levar as pessoas a se converter ao evangelho verdadeiro, que é, põe lá para mim, e a figura é bem forte, tá? Preconceito. Como é que as minorias veem os evangélicos como opressores? Então ali é um monte de gente com Bíblia, usando a Bíblia para massacrar uma pessoa por causa da sua opção sexual. A opção sexual de uma pessoa não é um pecado tão mais grave do que uma mulher que tinha 5 maridos naquela época. Mas o que é interessante é que Jesus não teve o menor preconceito. Em primeiro lugar, você vai ver no texto que os discípulos se espantam quando vê Jesus conversando com aquela mulher. Causa um choque cultural neles. Em primeiro lugar, porque não era conveniente que um homem conversasse com uma mulher. A mulher era considerada um ser inferior. Então, um homem que se prestasse, ele não tinha que ficar dando conversa para a mulher. Que mulher é uma coisa que só serve para utilidade doméstica, para procriação de filho. Eu nem gosto de falar muito que a Bíblia, os textos originais relacionados à mulher, nesse contexto, que daí até desmerece um pouco as mulheres, mas era uma coisa complicada. Mas eu posso dizer uma coisa, todo dia ajoelha de manhã e fala: Deus, obrigado que eu nasci agora. Muito obrigado. Mas não era só um problema de ser mulher, era uma mulher samaritana, e os samaritanos para os judeus era considerado lixo. O judeu preferia nascer um cachorro do que nascer samaritano. Eles tinham um preconceito violento. Agora, uma pergunta: quem é Jesus? Jesus é Deus, o Criador de todas as coisas. O próprio Deus encarnado procura um lugar que ele sabe que uma mulher dessa vai estar ali, porque ele quer alcançar aquela mulher. Gente, isso é uma lição gigante para a gente, porque nós rotulamos e nós temos preconceito sim. Não precisa nem ser uma pessoa com uma postura sexual diferente, é só chegar alguém mal cheiroso perto da gente, a gente já, deixa eu já vir, né? A gente já se afasta. Nós perdemos a compaixão. E o terceiro problema daquela mulher, uma mulher que teve 5 maridos e com quem estava não era nem marido. Olha, na lei já era para estar apedrejada faz tempo. Era aquela mulher assim que todo mundo dizia: mas se ela passar de um lado da rua, você passa do outro lado, não chega nem perto, porque só de chegar perto já pega uma fama. E preconceito é isso também, né? Dependendo com quem você anda, a turma já fala: ih, tá igual. E o que é interessante é que Jesus conversa com aquela mulher
E se você olhar nessa tradução, o verso 10, você vai ver do Evangelho de João 4, você vai ver Jesus dizendo àquela mulher: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, você pediria e eu lhe daria água viva. Você parou para pensar no que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo para uma mulher que já passou por 5 casamentos, samaritana, mulher, vivendo uma relação agora que nem se diz o que é. O próprio Deus, e não sou eu, gente, é a Bíblia que está falando. Jesus dizendo: Deus tem um presente para você. E se você soubesse com quem você está conversando, você pediria e eu lhe daria água da vida. Jesus está dizendo para aquela mulher que Deus deseja oferecer o melhor que Ele tem para ela. Gente, isso é forte demais. E aí me leva ao terceiro entendimento dessa reflexão. Jesus, Ele não está preocupado com a história, com o histórico daquela mulher. A gente vive num contexto hoje que você é aprovado pelo teu histórico, que hoje tem o nome de currículo. Então, dependendo do teu currículo, dependendo das empresas que você já trabalhou, dependendo das pessoas de influência que você já viveu, dependendo do teu histórico escolar, dependendo da tua história, você realmente vai ter crédito ou você vai ter problema. Eu dou aula, todo ano eu tenho que apresentar, para poder dar aula, um atestado de negativo de antecedentes criminais, todo ano. Porque se eu tiver alguma situação no meu passado de envolvimento com criminalidade, com marginalidade, isso já vai ser um problema para mim poder dar aula. Esse é o mundo que nós vivemos. Mas é interessante que Jesus conversa com aquela mulher e ele provoca ela: vai chamar o teu marido. E a gente pode pensar: Jesus agora vai pegar, desce o cajado, Jesus, opera Deus de maravilha, ó Jeová, né? Mas olha que interessante aquela mulher falando: não tenho marido. E Jesus fala assim: você falou a verdade. Ela foi sincera com Jesus. Tem gente que tem um histórico que não é muito favorável, mas tem mais sinceridade no coração que às vezes muita gente que está dentro da igreja. E Jesus falou: você disse bem, porque você já teve 5, né? Mas sabe o que Jesus quer dizer com aquela mulher? Jesus falou assim: só que eu estou aqui para fazer diferente do que todo mundo que vive a vida inteira te acusando. Mas você, olha lá, já passou por quantos casamentos? Já não sei o que, não tem homem que te aguenta, não sei o que lá, sabe aquelas coisas que fica buzinando na orelha, né? Aquele perdão que só foi da boca para fora, mas sempre volta à tona a situação. Mas o que Jesus está mostrando é o seguinte: mulher, independente do que você já foi, Deus quer abençoar a tua vida agora. Jesus aí não olha o currículo, Jesus não está olhando o histórico ruim, desgraçado daquela mulher. Jesus fala: se você quiser agora, presente, tem água viva para você. E aí eu fico pensando: será que nós, que temos pelo menos como regra de fé e prática o Evangelho, as Escrituras Sagradas, nós que temos como modelo de vida o Senhor Jesus Cristo, faríamos a mesma coisa numa situação dessa? Se você for bem sincero, como eu vou ser agora, você vai dizer: nós não faríamos igual. Nós rotularíamos, teríamos preconceito, que 5 maridos e o 6º nem marido é, essa aí já está na mão do capeta. Sabe o que eu penso que levou essa mulher a uma verdadeira conversão? Porque ela foi tratada de uma maneira que ela jamais foi tratada em toda a sua história de vida. Talvez ela teve 5 maridos porque ela não suportou a agressividade masculina daquela época. Talvez aquela mulher ela ia sozinha buscar água no poço, que geralmente o costume das mulheres era ir com alguém.
Mas ela foi sozinha porque ninguém naquela cidade sequer queria andar perto daquela mulher. Uma mulher acostumada à solidão, enclausuramento. E ela experimenta, talvez na palavra, talvez no olhar, talvez na doçura do tratamento. E não estou falando aqui de uma cantada, não estou falando aqui de uma afeição romântica, até porque romantismo é uma coisa nova, não é coisa, naquele tempo não tinha o romantismo que a gente conhece hoje. Romeu e Julieta depois de Shakespeare, não é antes. Aquela mulher, ela percebe que existe uma graça e uma misericórdia, e ela se sente mulher. Ela começa a sentir que ela tem uma identidade, apesar da sua história, que aquela mulher não tem outra maneira de enxergar para Jesus, senão como realmente um representante de Deus, senão o próprio Deus. E o impacto desse comportamento de Jesus com aquela mulher, desse tratamento, dessa compaixão, dessa valorização do ser humano, sem rótulo, sem preconceito, sem avaliação histórica, fez com que aquela mulher que na cidade era um nada, convencer os homens daquela cidade a irem ao encontro de Jesus. E depois que aqueles homens vão ao encontro de Jesus, ele fala: não é mais pelo testemunho daquela mulher, mas é porque agora a gente te conhece de fato. Aquela mulher mexeu com todo o povoado daquela cidade, porque verdadeiramente eles viram que aquela mulher tinha mudado, não o seu interesse, nem as suas ações, mas tinha mudado o seu coração, tinha mudado a sua maneira de pensar em relação às coisas de Deus. Se nós queremos alcançar as pessoas com o evangelho verdadeiro de Cristo, não é apenas uma pregação, não é apenas entregar um folheto. Muitas vezes é na maneira que nós nos posicionamos, que nós nos conduzimos, na maneira que nós nos comportamos com aquelas pessoas que o mundo rotula, que o mundo tem preconceito, que o histórico dessas pessoas é desfavorável. Se elas sentirem em nós aquilo que aquela mulher sentiu na presença de Cristo Jesus, nós vamos ter conversões verdadeiras, que vão transformar outras pessoas, porque foram impactadas pelo verdadeiro evangelho da graça e da salvação em Cristo Jesus. Amém, queridos? Que nós venhamos orar para que Deus nos dê uma maturidade espiritual tamanha, que a gente consiga olhar para o outro sem rotular, sem preconceito e sem uma avaliação do seu histórico, mas olhar como um ser criado à imagem e semelhança de Deus, e que também dentro do projeto de Deus existe para receber essa mesma graça que nós recebemos.